Semana passada saiu a classificação da MS Gás e aí algumas pessoas ficaram, né, na dúvida em relação às chamadas, se o cadastro de reserva vai rodar, se a posição em que eles estão realmente abre espaço para uma possível convocação. No vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso e vamos mostrar para vocês como é que funcionou a dinâmica do ano de 2021, né, do concurso deles, que inclusive ainda tiveram chamadas residuais ainda no ano de 2025, mostrando que a MS Gás está numa perspectiva de crescimento bem interessante. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai tratar desse e de outros assuntos. Fala galera, tudo bom? Irazê aqui na área. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa questão da MS Gás, né? Essa análise estratégica pós-prova, o que fazer se você ficou no cadastro de reserva ou não atingiu o corte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão que causa ansiedade em muitas pessoas, né? De partida, eu já parto da seguinte premissa. As companhias de gás, elas estão num crescimento muito interessante, principalmente aí no sul, né? Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, a própria Compagás, né, que acabou de ser privatizada ano passado no governo do então governador Ratinho, né, junto com a Copel, enfim. E aí elas precisam se reinventar, né, nesse novo mercado, onde a ação do gás natural ela acaba sendo uma ação super estratégica, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento industrial, em desenvolvimento de novos mercados, da parte de serviços, porque lembra, a economia aquecida ela vai requerer muita energia, né? E aí as pessoas precisam se debruçar sobre as possibilidades que ela dispõe. Para vocês que estudaram para MS Gás em específico, vocês vão lembrar que quando a gente fala de comércio, não se trata de gás natural utilizado apenas para cocção. Eu posso já usar o gás para cogeração, né, que é a parte de climatização, para aquecimento, né, na indústria. Ela não se limita apenas a caldeiras, né, existem outros usos. E tudo isso potencializa o gás. E é por isso que as empresas de gás elas sempre buscam formas de melhorar, né, ou de tornar ainda mais competitivo o valor da molécula do gás ao consumidor final, tá? Mas vamos voltar ao concurso aqui, tá? Esse vídeo de hoje ele foi inspirado na Joyce, a quem eu agradeço demais pelo comentário, pela participação no nosso canal. Isso enriquece bastante. Eu falei para vocês, qualquer dúvida, qualquer necessidade adicional, estamos aqui para ajudar vocês, né? E para tirar qualquer dúvida, né, de alguém que já está participando desse jogo da área das companhias de gás há um tempo já, né? Já sou funcionário de carreira há mais de uma década, né, de uma dessas grandes empresas aí do mercado de gás, e estamos aqui para tratar desse assunto. Então ela pediu para a gente fazer uma análise sobre a publicação que eu comentei, em que eu reforço, né, para vocês que entendam a MS, o concurso da MS Gás como mais uma oportunidade para você, para a sua carreira, para o seu crescimento profissional. A MS Gás, como eu falei para vocês, é uma empresa que está em franca expansão, que busca, né, aprimorar seus processos internos, no sentido de manter e honrar, né, seus funcionários, tanto na parte de desenvolvimento, na parte de formações continuadas, né, para que os funcionários possam performar mais, né, e claro, consigam, né, se sentirem abraçados pela companhia por meio de bons acordos coletivos, né, e também por outras remunerações estratégicas, como por exemplo a PLR, né, que é um dos atrativos também para as empresas de gás. Vamos falar um pouco sobre o fantasma do cadastro de reserva, que ele não é o fim da linha, né? Quando a gente olhou o edital, vocês viram uma porção de cargos, vocês viram alguns cargos com uma vaga somente, outros somente como cadastro de reserva, tanto que eles chamam reserva técnica, né? E aí saiu a classificação final e você tá lá em 10º, em nono, né? Como o Zaqueu. Zaqueu, eu agradeço demais pelo seu comentário também, tá? Como analista de negócios, né? Cara, seguinte, entenda como uma jornada, né? Você tá aqui fez o concurso, deu o seu melhor, porque uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o concurso a gente vai com as armas que nós dispomos. É por isso que uma preparação, e aí esses concursos das empresas de gás, eles são tipo a Petrobras, né? Existe a empresa, existe a necessidade, porém você não sabe quando vai sair o edital. Aí você tem que estudar por um edital genérico ou você estuda para áreas diversas, né?
Por exemplo, para quem é da área organizacional, e aí eu falo do analista de processos tecnológicos, ou o analista de processos organizacionais e o técnico de processos organizacionais. Como é uma área que é bastante absorvida ou requerida por órgãos diversos, e aí entendam órgãos diversos como prefeituras, governo do estado, com suas várias secretarias e empresas, né? Os tribunais, né, que requerem bastante gente da área administrativa. Então, para quem estuda para a área administrativa, fica mais sossegado, né? Ou seja, o conjunto de conhecimentos é comum e aí você pode aproveitar a base desses concursos para isso. Porém, a parte de negócios, a parte de técnico de operação, agora, técnico de operação, para quem estuda para o meio Petrobras, né, o sistema Petrobras, e aí eu falo, né, aí para o sul, vocês têm a própria TBG, né, que vocês que estudaram aí viram que é uma empresa super estratégica que alimenta, né, as empresas aí do sul. É, é uma possibilidade a TBG, inclusive está com edital que deve estar sendo encerrado agora, o prazo de vigência ainda nesse ano, né? Ou seja, a possibilidade de ter um novo concurso, e aí a gente vai já falar sobre essa questão. A Petrobras, né, e a Transpetro, que seriam outras empresas que também agem, né, ou atuam no mercado do técnico de operação. Então, reparem, se existem outros players do mercado, é natural que o cadastro de reserva num canto ele evolua em relação aos outros, né? Ou seja, quando a gente vai olhar para o ano de 2021, a realidade dos dados ela vai mostrar o oposto, né? Que a lista da MS Gás ela roda muito mais do que o edital sugere. Aí teve uma outra pergunta de um colega da gente que ele me indagou assim: Iraci, mas só que a tecnologia da informação ela não chamou ninguém. E aí eu reitero, não só a tecnologia da informação, como a parte de comunicação também. Entenda, o cadastro de reserva ele é como se fosse a formação de um banco de talentos, né? Já que é empresa pública, a obrigação é licitar, né? A exceção é terceirizar alguma etapa ou fazer contrato de terceirização de mão de obra, principalmente para as atividades mais estratégicas, que seria essa de atendimento ao cliente, né? A parte de manutenção e operação do gasoduto. Existem contratos, sim, de terceirização de mão de obra e tal, mas a regra é a gente preparar, né, o quadro efetivo, porque lembra, os funcionários de carreira são a essência da existência da empresa, ou seja, eles mantêm um acervo vivo da companhia, né? Então a gente vai ver hoje, né, continuando aqui o nosso trabalho, que existem cargos, né, que são apenas cadastro de reserva, porém são chamados. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui para a gente ver. Ó, 3 pilares que sustentam a esperança de convocação, tá? Lembra, a gente fez para cadastro de reserva. Então a gente precisa só se atentar para garantir sempre essa visão. Eu estou num banco de talentos de uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Mato Grosso do Sul. Sempre tenham isso em perspectiva. Você está num banco de talentos da empresa. Tão logo ela precise, ela vai lhe convocar, tá? Então o que acontece? Quais são os 3 pilares que sustentam a esperança de convocação? Validade estendida, ou seja, já dá um sinal de que a empresa quer manter esse quadro para os próximos 4 anos, né? Ou seja, até 2030, pelo menos aí vocês têm a perspectiva de trabalhar lá, né? O concurso, por que eu falo 2030? Porque o concurso ele tem validade 2 por mais 2. E no último edital, ocorreram convocações até o limite da validade do edital, que foi março de 2025. E uma abertura aqui, tá? A MS Gás, ela tem a cultura de praticar concursos amplos. Então, ela abre o leque de todo o seu plano de cargos, identificam-se as necessidades desses cargos e abrem-se as vagas justamente para quê? Para mim já ter um banco de talentos disponível para não ficar igual a SC Gás. A SC Gás tem uma particularidade lá. Se vocês observarem, a SC Gás geralmente ela abre concursos pontuais. Então abre um concurso para técnico de operador. Aí, 6 meses depois, abre para um analista de processos organizacionais administrador. Aí depois abre um específico, ou seja, ela não tem a cultura de já ter um grande quadro de talentos, né, um banco de talentos, para convocar. Então ela abre somente na necessidade. Então, o banco de reservas da MS Gás, ela vai funcionar praticamente como um celeiro de talentos, né? Para gigantes do setor, né? E aí eu estou falando aqui, banco de talentos, por quê?
Quando você entra na parte de óleo e gás, né, a parte de energia de uma forma ampla, geralmente as pessoas elas buscam o quê? O melhor do setor. A MS Gás é a melhor empresa para se trabalhar no estado do Mato Grosso do Sul na parte de energia, tá? Mas aí, acima dela, quando as pessoas pensam na carreira do óleo e gás, elas têm ainda a Petrobras, Transpetro, a própria TBG, que inclusive eu já mencionei no vídeo de hoje, porque são justamente onde as pessoas geralmente elas fazem concursos também. Então a MS Gás ela não vai ser o fim em si mesmo. Ela é uma etapa na sua carreira que poderá ser até inclusive o final, porque vocês vão ver que a empresa é massa para se trabalhar. E se você é de Campo Grande, nada natural que você queira ficar aí. Porém, como eu falei para vocês que o concurso é muito bom, atrai talentos de outros estados. Se vocês olharem a lista de inscritos, tem gente de Ceará, Bahia, São Paulo, né, Minas Gerais, né, lá do Maranhão. Então vocês vão ver que tem muita gente de fora que busca, visa trabalhar na MS Gás também. Mas essas pessoas também, elas têm outras perspectivas. Ou seja, a MS Gás, eles já sabem que é restrito, porém eles sabem da possibilidade de serem chamados. Então seria mais uma oportunidade de carreira que eles dispõem. E aí, consequentemente, vai ocorrer o quê? Justamente a dança das cadeiras, o avanço da fila do concurso. Porque lembra, vocês entraram numa fila, vocês estão no banco de talentos de lá. Mas nada impede que vocês também se preparem para estar também no banco de talento de outras empresas. E o melhor dos mundos é quando você é chamado para essas outras empresas que são tão melhores, tão boas quanto a própria MS Gás, tá? E além de tudo, para a MS Gás eu percebo que elas veem essa questão do concurso, né, o cadastro de reserva, como custo de oportunidade, né? Porque é financeiramente mais viável para a empresa chamar o próximo da lista do que iniciar um novo certame. Porque você imagina, toda vez que abrir uma vaga, toda vez que o setor tiver uma necessidade, abrir um concurso é sempre mais dispendioso, mais demorado, né? E para quem trabalha nas empresas públicas sabe muito bem da necessidade. Quando alguma pessoa, por exemplo, um terceirizado de um cargo lá financeiro, por exemplo, estratégico, precisa ser demitido ou vai sair para outras oportunidades, para você repor o quadro com a qualidade do que estava é muito complicado. Tá? Então por isso que ela sempre vai buscar o quê? Priorizar o próximo da lista, né? Para evitar que tenha esse descompasso na parte de reposição de mão de obra para o trabalho. E aí eu trouxe um padrão, né, a MS Gás, né, ela tem um padrão de rotatividade que se repete em outros níveis. E aí eu trouxe um exemplo, ó. Na parte de engenharia, a previsão era só cadastro de reserva. Porém, foi chamado até o quarto colocado, né? O José Eduardo e a Tainá, né, não assumiram abrindo espaço para os próximos. Ou seja, duas pessoas já estavam em outros lugares. Porque lembra, quem é engenheiro, por exemplo, ele está fazendo também para outros cargos. Para engenharia mesmo, né? Ou para outros cargos de analista de tribunais, né, tribunais de contas, se vocês observarem, em grandes players, como por exemplo estratégia, direção, que tem professores que são da área de engenharia, eles geralmente estão atuando, estão dando aulas na área de engenharia porque eles já atuaram como engenheiros. Mas em sua maioria eles são auditores fiscais, analistas, né, auditores de tribunais de contas, ou seja, eles estão noutro patamar, porque justamente a parte de engenheiro foi uma etapa da carreira deles, aí depois eles evoluíram, né, ou buscaram outras perspectivas de trabalho dentro da administração pública, que são mais, vamos dizer assim, que tem uma remuneração mais atrativa, né? E aí lembra, é perspectiva, tá? Se você quer engenharia, vai ficar lá na engenharia. Se você está gostando da empresa que você está, se ela lhe paga bem, se você consegue manter um padrão de vida adequado, nada mais justo que você se manter na empresa e fazer carreira lá, tá? O nível médio técnico, né, que é o técnico organizacional, rodou até o sexto colocado, a contabilidade. Havia a previsão somente de cadastro de reserva, chamaram dois, né? Então, a regra de ouro, para cada pessoa que assume na MS Gás, praticamente uma desiste no caminho, né? Se você está no top 10, você está no jogo. Então lembra, top 10. Mas lembra, às vezes até a fila anda pra caramba, né? Vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos. O analista de processos tecnológicos da área comercial, tá? Foi chamado Sérgio, foi chamado Caio, né? Os dois da Ampla. Aí chamou o primeiro dos negros, que precisou de três. Só que ele, o Nelson Alberto Mucanzi, ele já estava no outro concurso. Então, para ele, não era interessante mais a MS Gás. Foi naquele momento de partida, ou seja, fez o concurso, ficou lá no banco, mas aí outra empresa o chamou. Então, ele foi para outra empresa, abriu a vaga e assumiu o Antônio Lucas. Entenderam? Então, a dinâmica é basicamente essa. As pessoas estão buscando outros caminhos, outras oportunidades. Continuando aqui, ó, o analista de operação e manutenção. Foi chamado Felipe Lúcio, né? Aí depois, o segundo lugar, que foi o Fábio Queiroz, ele assumiu. Só que ele era o primeiro dos negros.
né, dos candidatos negros. Então ele assumiu como segundo. Aí precisou de um terceiro. Chamou quem? Chamou o Valdir, que era o segundo da pessoa negra. Então repara, o Valdir já teria, teoricamente, sem expectativa nenhuma. Só que, na verdade, a MS Gás ganhou um super quadro, né? Lá com o Valdir Camargo. Cara, super experiente, que chegou lá como engenheiro e já assumiu posições mais estratégicas dentro da empresa. E depois precisou de mais um. Aí chamou o Júlio Dalmoli. E aí ele acabou assumindo também. Então, repara, para quem era cadastro de reserva, chamaram-se aí pelo menos 5, né? Ou 4, no caso, né? Quer dizer que vai haver... Não, de repente o Felipe Lúcio, ele faça outro concurso para a Petrobras, passe. E aí vai acabar assumindo outro que desse novo concurso já... E a fila vai andar, entenderam? Então, o profissional que está lá hoje, ele pode estar satisfeito, mas pode também estar buscando outras perspectivas. E aí abrem-se mais espaço para outros candidatos. Aqui, por exemplo, olha como roda o técnico de processo organizacional, né? Profissional de nível médio, que precisava somente de carteira B, né? E aí foi chamando, olha só, chamou até o 10º aí, né? Chamando pessoas negras e pessoa PCD também. Então repare como é interessante alguns cargos. Beleza? Então o fator Petrobras. Por que tantas vagas surgem na MS Gás, né? Primeiro que ela cria o cadastro de reserva, aí abre uma vaga da MS Gás, aí a pessoa vai para a MS Gás, aí depois ela vai fazer o quê? Vai buscar salários melhores, aí vai para a Transpetro, vai para a Petrobras, para a TBG. A TBG, inclusive, teve um caso de um cara que eu analisando o concurso da MS Gás, o cara era da MS, passou na MS Gás e ficou quase um ano quando foi convocado para a TBG. E aí ele acabou indo para a TBG, né, e deixando mais uma vaga para ser preenchida na MS Gás. Então, a MS Gás ela atrai concurseiros de alto nível, né? Quando a Petrobras e a Transpetro abrem editais com remunerações maiores, ocorre uma migração natural dos funcionários atuais. Então, é possível que algumas pessoas, né, elas saiam do concurso da MS Gás para ir para uma dessas duas empresas aí que deve abrir, né? As duas devem abrir editais, se não esse ano, no máximo no próximo, porque já está pelas tabelas, né? Porque está precisando de gente, tá? Então, o cadastro de reserva da MS Gás atua como banco de reserva de elite, ou seja, o cara não vai para a Petrobras, mas está lá naquele banco de talentos da MS Gás, que pode ser um outro lugar que vai, vamos dizer assim, que permitir que ele se desenvolva lá dentro, tá? Então, uma decisão crítica, né, que vem à nossa mente. Vale a pena gastar com TAF e os testes de heteroidentificação, né, que a gente chamou aí de bioimpedância, né? Sim, né? Eu moro longe, estou fora das vagas imediatas. Devo investir em passagem de hotel? Sim. Por quê? Porque as etapas como o TAF e a heteroidentificação são eliminatórias. Então, se o cara sair da heteroidentificação, ele vai para a ampla, né? E não necessariamente ele vai ter espaço ou nota para ficar dentro da ampla. Ele geralmente vai para baixo, né? E aí acaba não ficando nem no cadastro de reserva. Então, o TAF e a identificação são eliminatórios, né? Então, o cara vai para o TAF, que não se prepara, por isso que eu reforcei para vocês. Façam, não esqueçam, não descuidem, né? Da parte do teste físico, da atividade física, para não ser prejudicado quando for convocado. Porque lembra, o que está faltando agora, tá? Agora vai abrir um edital agora, convocando as pessoas para fazerem a heteroidentificação e a análise médica, né? Que são as pessoas PCD. Aí depois disso, saga-se o resultado final desse grupo, né? Desse grupo de reservas, né? Das vagas reservadas, né? E aí depois é que procede-se a homologação. Com a homologação, aí começa a convocação dos funcionários para serem chamados, né, a assumir suas posições dentro da MS Gás. Eu espero que ocorra tudo isso ainda esse ano o mais rápido possível. Como eu falei para vocês num vídeo aqui do nosso canal, chamaram imediatamente após a homologação, né? Então a homologação durou em média 43 dias aí, né? Para finalizar, depois da classificação final até a homologação, foi em média 43 dias. 43 dias, né? E aí, após a homologação, já começou a convocar no dia seguinte, né, para que os candidatos já se apresentassem lá na empresa com as documentações, né? Então, historicamente, muitos candidatos eles são reprovados ou desenquadrados, né, principalmente nessas etapas que estão mais próximas à homologação, né, que é a parte da identificação e a parte do PCD. Então, se o candidato à sua frente falhar ou não comparecer, a vaga é sua. E às vezes até a posição que o camarada ocupa, ele aprova, né, ele é aproveitado na ampla, e aí, consequentemente, você alavanca sua posição dentro da competição. Então, atenção redobrada, né, ao teste de aptidão física para quem está ainda pendente dessa etapa. Não esqueça que é exclusiva para o cargo 2066, né, que é o
tecnológicas, operação e manutenção, já expliquei os motivos, né? Vocês vão carregar ferramentas, subir e descer escada. Então não subestime a etapa física, tá? A reprovação é frequente e definitiva. Então você está apto ou não apto a assumir o trabalho. E lembra que a atividade física, na verdade o teste de aptidão física, ele vai ocorrer após a homologação, quando você é convocado para iniciar os trabalhos. Então, o teste de aptidão física ele acaba sendo uma etapa praticamente do início dos trabalhos, né? Da convocação para efetivamente assumir sua posição dentro da empresa. Então, começa o treino já. Tenho certeza que você já está na fila aí, né, Vini? Vini, se liga aí que não perca essas questões aí para você chegar lá no teste físico arrepiando, tá? Então, muitos candidatos focam apenas na prova teórica e perdem a vaga aqui, né? Que é justamente no TAF, que é uma etapa crucial do concurso de vocês. Lista de cotas, né? Para quem é PCD e negros, né? Rodam com maior velocidade. Por quê? Porque tem um grupo de ampla para poder chamar o PCD, como eu falei para vocês. Chama o primeiro, segundo, terceira negro, aí chama depois o PCD, aí depois vai para ampla de novo, aí depois chama o negro novamente. Aí, detalhe, a fila vai andar. Daqui a pouco o cara sai do PCD, já está no outro concurso também que paga melhor, ou que tem outra perspectiva para ele, né? Na cidade que ele mora. Então, a gente precisa ter justamente atenção para esse detalhe, porque a ampla concorrência ela tem uma alta densidade, porém ela tem uma menor velocidade. Já os profissionais, né, que estão nas vagas reservadas de cotas, que é PCD e negros, né, e eles têm uma menor densidade, porém uma maior velocidade. Porque lembra como é restrita, eles passaram nesse, mas passaram em outros, tá? Então a densidade de candidatos aprovados nessas listas é menor, né, que na ampla concorrência. Por isso que, se você foi convocado para a perícia médica ou aferição de heteroidentificação, compareça. Mesmo que você esteja lá na rabada, vá. Porque, com certeza, a probabilidade de nomeação é estatisticamente mais alta. Quer dizer que vai ocorrer? Não. Não dá para prever, porque tudo depende muito da dinâmica da empresa. O que eu posso dizer para vocês é que as empresas estatais, elas rotineiramente, elas fazem uma análise de quadro, né, com as áreas, para justamente identificar gaps ou necessidades que estejam ocorrendo que precisem ser completadas, né, por meio de mais vagas, né? E aí, consequentemente, a abertura de mais chamadas do concurso. Né? Por exemplo, teve um concurso que eu participei que eram apenas 2 vagas para um cargo de administrador, por exemplo, e aí chamaram até o 8º, né? Sendo um deles PCD e outro, né, negro. Então, é importante vocês nunca descuidar desses detalhes. Vá até a final da etapa, assim, caso consiga, né? Porque eu compreendo perfeitamente que o custo com passagem, custo com hospedagem, ela é um valor considerável, né? Considerando as famílias, né? Enfim, que precisa ser ponderado. Então, lembra, se você entrou nesse concurso, vá até o final. Você vai estar no banco de talentos de lá. Se eles precisarem, que bom que você seja convocado, tá? Eu estou torcendo para todos vocês serem convocados, né, dentro do possível, claro, de modo que a empresa consiga garantir o quadro de eficiência, né, e eficácia de grandes profissionais aí do mercado, tá? Então, estratégia de espera. Não pare a máquina. Inclusive, eu já falei isso também, né? Então, você vai pegar a base da MS Gás, que já está concluída. Então, agora é só os finalmente. Aí, você vai adaptar toda a bagagem que você tinha da MS Gás para a Sesgran Rio, né? Que é justamente são os próximos concursos da Sesgran Rio e da Petrobras. E aí é onde você deve apontar caso você vá para a linha do gás e energia, que aí eu estou falando mais para os engenheiros, para os técnicos e para os administradores, enfim, para todo mundo que tem essa perspectiva de trabalhar na gigante de energia brasileira, tá? O período entre a prova e a nomeação, que é o limbo, que é muito perigoso, porque às vezes você se descuida de acompanhar o processo. Não esqueçam, entrem sempre no site, olhem o site da MS Gás também, tá? Para que vocês não percam nenhum prazo caso sejam convocados, tá? Então, a base que você estudou em português e matemática é transferível. Então, você consegue só lapidar um pouco, melhorar, aperfeiçoar mais para garantir a aprovação no próximo concurso. Lembrando que a gente faz concurso até passar, né? E quando a gente passar, a gente verifica se a empresa tem como se desenvolver, como crescer. E se não tem, a gente vai fazer o quê? Aproveita, trabalha, entrega o teu melhor, mas já se prepara para a próxima etapa, tá?
Então mantenha o ritmo de estudo focado agora na Banca 6 Gran Rio, para quem tem interesse de trabalhar na gigante de energia Petrobras e suas subsidiárias, né? Eu estou falando de TBG, Transpetro, né? Então o conteúdo é aproveitável para os próximos concursos federais. Eu estou falando de Petrobras e Transpetro, mas também há a empresa de pesquisa energética, a própria Pressal SA, né, que abriu concurso recente também. São empresas que, para quem tem interesse de manter-se, né, na área de energia, né, elas são muito relevantes, uma vez que a Eletrobras, né, foi vendida na Bacia das Almas aí pelo governo Bolsonaro, né? Checklist de sobrevivência burocrática, né? Então não perca a vaga de 2026 por um erro de 2025. Então organize agora o diploma, garanta que você já está com ele na mão, tá? Sabe onde está o original? Tá? Mantenha ele disponível. Conselho de classe, seu registro no CREA, no CRA, né? No CRA, né? Ou na OAB está ativo e pago, você tem que manter ele em dias, principalmente se for convocado, né? E claro, tem que garantir a CNH, né? Categoria B, né? No mínimo, né? Se ela está dentro da validade, né? E a convocação ela pode ser súbita. Então a documentação irregular elimina candidatos aprovados. Lembrando, no ato de contratação você tem que estar com todos os documentos válidos, né? Para garantir o seu pleno exercício do trabalho, tá? E se não deu dessa vez, né? Que claro, a gente se prepara para o concurso buscando o nosso melhor, né? Aplicar o nosso melhor, mas nem sempre é possível, né? Ocorre o quê? Um erro, uma questão de um gabarito que deu ruim, né? Você marcou lá de forma equivocada, acabou perdendo a questão, né? E aí acaba você ficar indo mais na fila e muitas vezes não consegue a pontuação adequada para garantir ficar numa posição dentro do cadastro de reserva. Então, o concurso é fila e bagagem, né? Então, utilize sua reprovação, para quem não conseguiu lograr isso dentro, para ficar dentro do cadastro de reserva, né? Use sua reprovação como dados, né? Por exemplo, onde foi que você falhou? Foi no português? Foi na matemática? Foi no direito? Né? Porque nem a Petrobras, por exemplo, ela não vai cair direito administrativo para engenheiro, né? Ela vai cair o quê? Só português, inglês e a parte específica. Né? Foi no específico da MS Gás? Tem como contornar? Porque lembra, algumas pessoas vão inclusive fazer concurso no dia 25 de janeiro de 2026 da SC Gás, ou seja, aproveitou a bagagem da MS Gás para aplicar na SC Gás, que é a vizinha aí, né? Literalmente. Então agora corrija as falhas, né? Visando os editais maiores que estão por vir, né? Ou seja, eu tenho uma base de estudos aqui, né? Eu tenho uma base de estudos. Eu vou fazer o quê? MS Gás, que foi o nosso treino de luxo, ou seja, eu fui para uma gigante aí do Mato Grosso do Sul. E aí depois eu posso fazer a próxima escada que eu vou fazer, Petrobras Transpetro, TBG, se vier, né? Ou alguma outra empresa aí que você tenha interesse. Porque lembra, eu também fiz uma enquete aqui, eu percebi que algumas pessoas fizeram a MS Gás, mas tem interesse também de fazer outras empresas estaduais, né? Algumas secretarias que estão fazendo. E é do jogo, gente. A gente tem que buscar sempre se aperfeiçoar e buscar melhores oportunidades para nossa carreira, consequentemente para nossa família, tá? Então, um resumo estratégico. O cadastro de reserva ele é vivo, né? Os dados de 2021 eles provam que a lista roda significativamente. Claro, reforço novamente, não é para todos os cargos, tá? Geralmente os cargos mais operacionais eles têm uma rotatividade mais interessante, né? Diferente, por exemplo, da TI, da comunicação, que acabou não chamando tanta gente. É possível que chame agora? Cara, é possível, né? Existem algumas possibilidades, como eu já falei, né? Existem, por exemplo, a pessoa mudou de emprego, a pessoa se aposentou, ou ocorreu uma morte da pessoa, né? Claro, ninguém deseja a morte de ninguém, mas ocorre, todos nós estamos passíveis desse tipo de fatalidade. Então, são algumas possibilidades que existem para chamar mais cadastro de reserva, além, claro, de aumento de demanda, né, de mão de obra, que aí seriam possibilidades que a empresa poderia estar ocorrendo. Lembrando para vocês que a empresa, rotineiramente, ela faz essa análise, né, de vagas que lá estão e que necessitam, né? Então olha para frente, né? Continue estudando, né, para Petrobras ou para outros concursos que vocês tenham interesse. Afinal de contas, sua nomeação está a caminho, né? Seja na MS Gás ou em uma gigante federal. O fato é o seguinte, continue, né? Não pare, né? E o que eu desejo para vocês é boa sorte e bons estudos, né? Essa foi a nossa análise estratégica da MS Gás. Então, o nosso recado de hoje, não pare, tá? Não pare, eu acho que todos nós que estamos na batalha aí, a gente precisa se dedicar, né? E aí a gente precisa criar nossos motivos, nossos porquês, né? Claro, a formação, ela é o primado de tudo, ou seja, você precisa definir sua área em que você vai atuar, e daí você vai sempre buscar alternativas que
podem, né, potencializar a sua formação, os seus interesses, né? E assim eu desejo a vocês bons estudos, e, claro, não percam os prazos processuais, né, do concurso da MS Gás. Para quem vai fazer outros concursos também, desejo, né, que estude, continue se aperfeiçoando. Afinal de contas, o concurso não é o fim, né? O da MS Gás, por exemplo, ele é um passo, né, um passo adicional aí na sua carreira. E o desejo para você que continue se dedicando. Eu acho que é por aí, né? Nós que somos adultos, que temos nossas responsabilidades, temos que buscar o melhor para nós e para os nossos, né? Principalmente os nossos familiares que estão mais próximos. Até mais, muito obrigado pela atenção e tchau!